Capítulo 12. Um anjo liberta Pedro da prisão. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público, logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que, na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas e 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente, surgiu um anjo do Senhor e sua luz resplandeceu na prisão. Então, o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: "Levanta-te! Depressa!" E em seguida, as algemas caíram dos punhos de Pedro, e o anjo continuou a orientá-lo: "Veste a tua roupa e calça as sandálias." E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: "Põe a tua capa e segue-me." Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia, passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: "Agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu tramava contra mim." Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Eis que Pedro chega e bate à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: "É Pedro! Ele está lá fora, à porta!" Todavia, eles lhe replicaram: "Estás fora de si." Mas, diante da forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro, ponderaram-lhe: "Ora, é possível que tenhais visto o anjo dele." Entretanto, Pedro continuou batendo e, quando enfim abriram a porta e o viram, ficaram atônitos. Ele, por sua vez, fazendo-lhes sinais com a mão para que se calassem, explicou-lhes como o Senhor o havia libertado do cárcere e pediu-lhes: "Anunciai isso a Tiago e aos demais irmãos." E, saindo, retirou-se para outro lugar. Assim que o dia raiou, houve enorme tumulto entre os soldados quanto ao que teria ocorrido a Pedro. Ordenando uma busca completa e não o encontrando, Herodes submeteu todos os guardas a severo interrogatório e, por fim, os mandou executar. Passados esses acontecimentos, foi Herodes da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Herodes morre após a aclamação. Herodes estava tomado de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Todavia, eles haviam promovido uma reunião e buscavam uma maneira de serem recebidos em audiência por ele. Havendo conquistado o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, pois dependiam das terras do rei para obter o alimento de suas famílias. Assim, no dia marcado, Herodes, vestindo trajes majestosos, assentou-se no seu trono e proclamou um discurso ao povo. Então, a multidão começou a gritar: "Eis que é um Deus, e não um simples mortal que nos fala! Eis que é um Deus, e não um simples mortal que nos fala!" Mas, considerando que Herodes não ofereceu glória a Deus, no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu, comido de vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a espalhar-se por toda a parte, multiplicando-se.
E, havendo concluído sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também conhecido por seu segundo nome, Marcos.